Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da 2A Consultoria, soluções na área de saúde. E hoje eu estou com uma pessoa aqui especialíssima ao meu lado, além de ser uma pessoa extremamente humana e uma excelente profissional. Já foi minha chefe, minha mentora também na área da saúde, aprendi muita coisa com ela. Então eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Ilza Fellows. Obrigado por você estar com a gente aqui hoje, dedicar o seu tempo, trazer aqui a sua energia e o seu profissionalismo e muita história também para a gente falar aqui dentro de saúde. Doutora, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Doutora, a gente estava aqui nos bastidores, eu estava conversando com você, falou assim, no nosso podcast tem 2 regras. A primeira dela é que a gente nunca apresenta o nosso convidado, então, fica muito à vontade para se apresentar, pode ser no pessoal e no profissional, é com você mesmo. Acho que a gente só é profissional porque a gente tem a pessoa por trás, né? Então, vamos começar aí pelo pessoal. Agora, isso é pegadinha. Por quê? Né? Por quê? É pegadinha, porque você podia ter dito, Ilza, prepara alguma coisa, faz assim. Não, aqui chega... é natural. Somos nós. Né? Sou Ilza Fellows, né? A segunda filha de 4, né? Nós éramos 4 irmãos. Nasci em São Paulo capital, paulistana, nascida na Promatre, então bem característica. Morei lá até os 8 anos de idade e me mudei para Niterói, onde eu fiz toda a minha formação. Fiz faculdade aqui no Rio de Janeiro, na Gama Filho. Fiz a minha pós-graduação em pediatria na UF, no Hospital Antônio Pedro. E depois, paralelamente, né, fiz aí alguma caminhada na área da genética, na genética clínica, numa época que quase ninguém falava dessa área, né? Como eu falei, nós éramos 4 irmãos. Eu tive uma irmã que faleceu e que era deficiente mental, né? Atualmente não se fala mais essa terminologia, mas ela tinha um quadro neurológico degenerativo. E isso fez com que eu tentasse navegar um pouco para entender essa área, né? Foi um grande aprendizado a convivência com ela por 17 anos. E, sem dúvida nenhuma, fez com que tanto eu quanto meus irmãos tivéssemos um olhar diferente para aquilo que é diferente, né? Não como algo que seja menor, nem pior, né? Apenas diferente daquilo que é o nosso padrão. Excelente. Então, essa é a Ilza Fellows. Depois, andei depois de clinicar por um período longo, andei pela área de gestão. Foi quando, lá para frente, nós acabamos nos conhecendo. Mas aí eu acho que isso é uma história um pouco mais para frente para a gente estar falando dessa caminhada. Mas eu te trouxe aqui hoje porque a gente, além de te conhecer como pessoa, a gente quer ouvir um pouquinho dessa sua história. Eu te conheci já dentro do CHN, dirigindo o CHN, então eu tive o prazer de já te encontrar lá com um olhar de gestão, de liderança. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que isso tudo começou. Eu acho que, na verdade, eu sempre tive um quê da liderança, né? Sempre fui representante de turma, sempre foi aquelas coisas, né, que você acaba se destacando, não sabe? Joguei handball no colégio, depois na faculdade eu também joguei handball, acabei fazendo faculdade de turismo, junto com a faculdade de medicina, porque o treino do handball da Gama Filho era à tarde eu tinha aula. Então, ou fazia medicina ou jogava handball, né? E naquela ocasião eu acabei optando em fazer a faculdade de turismo para poder jogar pelo antigo Plínio Leite, né? Era a faculdade Plínio Leite. E sou bacharel em turismo por causa disso. E era capitão do time, fui vice-campeã brasileira universitária de handball, né? Também dentro da área de esporte, joguei tênis, fui a liderança dentro do time de tênis na adolescência, participando dos campeonatos brasileiros, né, em Minas, no Rio Grande do Sul. Então essa coisa da liderança sempre esteve mais ou menos ali no caminho, né? E quando eu, já médica formada, numa ocasião eu fiz concurso, fui médica concursada do município do Rio de Janeiro e fui trabalhar num local maravilhoso, né, logo ali na esquina, né, que é Rocha Miranda. Não sei nem pertinho. Numa unidade chamada Carmela Dutra, né, e que não tinha internação, era uma estrutura que tinha só emergência. Adulto pediátrico, né, eu sou pediatra, e aí um belo dia eu cheguei para dar plantão, né, e
Meus colegas do plantão não chegaram, nem adulto e nem pediatra. Aí o colega do adulto ainda ficou um pouco comigo, né, do plantão anterior, até que chegou e disse: Ilza, não dá, tem que ir embora porque eu tenho outra atividade. Aí eu liguei para a liderança do... Ixi, tá vivo. Mas eu liguei para a liderança da emergência e disse: olha, estou sozinha. Não se preocupe, eu estou chegando aí. Aí o diretor também disse: não, estou chegando aí. Eles chegaram. Entraram para atender? Não. Aí eu disse: eu não estou acreditando nisso. Aí chegou um paciente adulto com quadro de edema de pulmão, eu consegui estabilizar. Aí cheguei para as minhas lideranças e disse: eu preciso levar esse paciente para o Salgado Filho para poder... Aí a pessoa disse: não, tudo bem. Eu disse: bom, vocês vão para lá entender? Porque a fila é enorme, né? Não, bota uma plaquinha, diz que você vai ter que dar uma saída. E tá resolvido. Eu disse: mas eu não vou fazer isso mesmo, que eu vou ser uma mulher morta ali na frente de todo mundo, né? Além do que não está correto, né? Tem 2 médicos aqui. Não, pode deixar que a gente dá um jeito. Bom, fui, voltei, óbvio que eles não foram atender. E aí quando eu voltei a atender no final do plantão, cheguei para as pessoas e disse assim: eu vim aqui falar com vocês que, aí antes de eu terminar de falar, são pessoas assim que a gente está precisando. Pessoas dedicadas, pessoas que queiram realmente fazer a coisa acontecer. Eu disse: perfeitamente, eu só quero dizer que eu não volto mais. Este foi o meu último plantão. Não, mas você não pode fazer isso? Você é concursado? Eu disse: é o meu último plantão, estou botando isso por escrito no livro lá que a gente assinava, ponto. Não volto mais, porque não adianta a gente estar num local onde as pessoas não querem que a coisa funcione. Porque é essa a sensação que a gente tem. E eu falei: se é para funcionar, então eu vou estar na frente para fazer funcionar. Então, como é que eu entrei nessa questão da gestão? Entrei porque ficar do lado de fora criticando é muito fácil. Estar dentro, assumir responsabilidade, né, conseguir juntar a equipe, fazer ela funcionar contigo, isso faz a diferença. Então eu apostei na questão da gestão por esse caminho. Pedi exoneração, né? Levei 6 meses andando de poste em poste para ser exonerado, porque eles fazem de tudo para você não ser exonerado, né? Da pessoa naquela ocasião, né? Não podia... Essa facilidade que hoje eles têm de contratar pessoas não concursadas, não tinha na época. Então, se não tinha um concursado, não tinha ninguém. Né? E eu tenho algumas coisas que para mim são muito, muito claras. Né? Muitas vezes os colegas botavam alguém para substituir. Uhum. Né? Ou seja, eu era concursada, botava alguém para dar o plantão no meu lugar e eu passava para ele o meu salário. Isso era super comum. Né? E eu sou contra. Porque você não pode ter 2 discursos. Você não pode ter um discurso e uma ação diferente. Né? Se eu não sou favorável à exploração da mão de obra de ninguém, eu não posso fazer isso com um colega. Então, eu dou para ele o plantão, mas o 13º é meu, as férias são minhas, a aposentadoria é minha também. Exatamente. Então, não está correto. Não me arrependo. Né? Fiz o que eu achei que deveria ter fazer. Feito. Excelente, doutora. Eu gosto muito aqui, a gente estava falando antes aqui sobre o formato do podcast, né? Como é que a gente conduz, o que a gente traz para a mesa. Eu acho fantástico poder abrir o microfone e deixar o nosso convidado falar, porque assim, saem histórias lindíssimas. Tenho certeza que quem vai estar assistindo a gente provavelmente não deve ter escutado essa tua história ainda, não sabia dessa tua história, pelo menos ela sendo contada pela própria doutora. Isso é muito bom. Agora eu queria saber, assim, já que a gente está falando de gestão, qual foi o primeiro hospital que você começou? Como que você começou? Pode falar um pouquinho disso pra gente? Você é médico ou gestor de uma empresa de saúde? A 2A Consultoria pode transformar seu negócio. Somos especializados na saúde e oferecemos estratégias inovadoras para hospitais, clínicas e consultórios. Além disso, ajudamos médicos a construir autoridade no mundo digital. Potencialize sua presença com a 2A Consultoria. Agende gratuitamente uma reunião estratégica de 20 minutos conosco. Ganhe mais tempo e melhores resultados.
Eu comecei, quando eu ainda estava na pós-graduação, eu comecei a trabalhar na PAI, na Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Eu trabalhava lá como clínica e comecei a conseguir uma verba para fazer uma pesquisa dentro da área da incidência da síndrome de Down em casais jovens. Né? Porque todo mundo dizia, só pessoal mais velho que tem, etc. E ali eu comecei a liderar um pouco a questão da equipe técnica. Em final do dezembro de... Gente, não vou falar o ano não, né? É melhor não. Mas no final desse meu primeiro ano da pós, eu entrei para o antigo HCN, como plantonista do sábado 24 horas na enfermaria, na pediatria. Mas aos poucos, depois eu passei para terapia intensiva e depois eu passei para rotina e em pouco tempo eu já era chefe de CTI. Eu e uma colega que é super diferenciada, que é a Fátima Pombo. Então, ela era minha chefe e depois eu passei a ser chefe dela. E o HC nessa época era conveniado com o SUS. Na verdade, era conveniado com o INAMPS, o SUS foi criado e acabou que, como conveniado com o SUS, a gente começou uma reforma, fechamos a unidade naquela ocasião. Quando a gente fechou a unidade para terminar a obra, para começar a trabalhar com a saúde suplementar, me convidaram para conduzir um hospital do grupo em Caxias, que era a antiga Somicol. Era um hospital pediátrico, exclusivamente pediátrico em Caxias, que também trabalhava com o SUS. E que também a gente entendia que essa vida exclusiva do SUS estava com os dias contados. E a nossa liderança na época da antiga ESO achou que tinha que começar as reformas, e eu dei uma acelerada nas reformas lá da Somicol na ocasião e consegui abrir a Somicol como hospital geral antes do HCN reabrir as portas. Então aí já como diretora da Somicol. Mas o nome Somicol era um nome muito, muito arraigado com a questão da pediatria, com a questão do SUS. E infelizmente veio a falecer uma pessoa que era muito cara para todo o grupo, que era o senhor Mário Lione, né? Era uma pessoa muito especial, muito diferenciada, e ele faleceu conosco lá na Somicol. E aí eu propus que mudasse o nome do hospital, deixasse de ser Somicol e passasse a ser Hospital de Clínicas Mário Lione, que é como ele se chama até hoje. Interessantíssimo. E aí eu fiquei lá por quase 2 anos e fui convidada a retornar para o HCN, como diretora já. E aí o HCN já estava aberto, né? Eu tinha reaberto o Mário Lione em março, abril, o HCN reabriu em setembro e eu voltei no outro ano para o HCN. E o HCN estava começando com saúde suplementar, então só 2 andares é que funcionavam. A UTI ainda não era a UTI, eram 2 quartos, que eram mais ou menos. E aí eu fui, botei a minha bolsinha debaixo do braço e fui parar lá em São Paulo para falar, na ocasião, com o presidente da ANIL, porque a gente não tinha dinheiro para fazer a obra para as coisas acontecerem e eles estavam lançando o resgate, né? E eu falei, gente, o resgate com helicóptero, né, com aquela coisa toda, precisa de um local para chegar. E precisa de uma UTI para ser digna de recepcionar esse paciente que está investindo em ter um resgate aéreo. E vamos pensar assim, Niterói é o primeiro local quando você olha para o norte do estado, né? Então, se a proposta do resgate era para locais que não tinham acesso a uma boa medicina, que era para você ir lá buscar e trazer, né, o caminho ia passar por cima de Niterói. Eu disse, por que não ter um heliponto aqui? E aí, com esse projeto, fui lá e convenci o presidente a investir. Quem era o presidente? Era o Jorge Ferreira da Rocha. E aí ele investiu no heliponto e na UTI. Nos dois, e aí fizemos uma UTI diferenciada, foi a primeira UTI da região realmente em boxes separados, né? Não tinha cortininha. Não. E o primeiro
heliponto hospitalar, né, construído aqui no Rio de Janeiro. E, sem dúvida nenhuma, quando inaugurou, eu já não era mais diretora. Aí eu já tinha ido para dentro da estrutura da saúde suplementar, né? Na ocasião fui para dentro da AMIL, fui para a área da coordenação médica, né? Trabalhar como gestora de credenciamento da parte hospitalar, da parte de fisioterapia, clínicas, etc. E logo na sequência, fiquei nessa função acho que uns 4, 5 meses, eu assumi a diretoria de atendimento da AMIL na ocasião. Né? A diretoria de atendimento na ocasião fazia 3 funções bastante distintas. Uma era todo o controle da liberação do benefício. Então, coordenava o telemarketing, a central médica, que fazia toda a parte de liberação do benefício. E coordenava toda a gestão da carteira tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. Né? Pessoa jurídica, as empresas todas, e a pessoa física era uma carteira grande. Hoje poucos planos têm uma carteira física importante, mas na ocasião era uma carteira grande. A gente tinha muitas agências de atendimento pela cidade, né? Tanto não apenas Rio e Niterói, mas Baixada, região serrana, Macaé, né? Então toda essa gestão ficava comigo. E foi uma época interessante, porque você não era nascido, mas você ouviu falar do Plano Real. Sim, sim. Né? Na URV. Né? E eu estava na gestão da carteira na época da conversão da URV. Então imagina você fazer a conversão de toda a carteira. E a gente tinha uma inflação que era alguma coisa em torno aí de 40% ao mês, era uma coisa de louco. Né? Então, se você vendia um plano de saúde a R$10 no dia 1, você, para ter o mesmo valor, você tinha que vender ele a 40 no dia 30. E é impossível você fazer esse processo de venda. Então, a gente até tinha uma atualização, a gente quebrava o mês em 3 e a gente fazia 2 reajustes durante o mês. Mas para você ter uma perda menor. Mas quando veio a conversão da URV, não tinha, era tudo pelo dia 1. Caramba. Né? Então, isso, como você fazer com que 4 não vire menos 4. Menos né? 4. E aí foi toda uma negociação, foi um momento muito rico, né? Um momento de muita dificuldade, de diálogo, mas que trouxe para mim uma experiência. Foi também na época que estava começando o Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tinha aquela invasão do pessoal da área do PROCON, CODECON, etc., e que vinham em cima como se você fosse o vilão da história. Meu né? Deus. E eu falei, olha, não é bem isso, né? Vamos... E foi rico por causa disso, por causa do diálogo, porque sentar com grandes empresas, um dos grandes clientes era a Varig, né? E a Varig era uma potência na ocasião, e vários outros, né? O metrô do Rio, e como você sentar e conseguir chegar a um consenso que desse a sobrevivência para o plano de saúde, mas que também fosse factível para quem estava comprando. Porque quem estava comprando também tinha um limitador financeiro. Entendi. Né? Então, essa é uma parte interessante. Mas depois disso, né, eu saí da área de atendimento da saúde suplementar e fui parar na área diagnóstica. Né? Eu fui ser diretora do então Sérgio Franco, Laboratórios Sérgio Franco. E que tinha uma história muito interessante. Ele foi um laboratório criado pelo Dr. Sérgio Franco, foi o primeiro a ter computador em todo o seu atendimento, ter uma série de automações que ninguém tinha, né? O Sérgio Franco era uma pessoa de fato visionária. Mas não tinha herdeiros, né? Adoeceu e acabou vendendo para um grupo de pessoas que ele acreditou que iam tocar
esse laboratório para efeitos. Só que essas pessoas tinham outros interesses, né? 2 deles também tinham outro laboratório e acabaram fazendo um sucateamento do Sérgio Franco. O Sérgio Franco foi o primeiro laboratório a trabalhar com um plano de saúde, né? Então a receita dele era muito dependente do plano de saúde, e isso não interessava aos outros laboratórios que não trabalhavam com plano de saúde, porque aí eles poderiam botar o valor no patamar que era para eles financeiramente mais rentável. E nesse processo eles sucatearam e resolveram fazer uma greve e disseram: não atendemos mais plano de saúde. E o único que dependia do plano de saúde era o Sérgio Franco, os outros não. Então, vamos botar em números assim, ele fazia 1.000 amostras por dia, passou a fazer 100 amostras por dia. Aí foi sucateado, demitiram várias pessoas, isso antes da minha entrada. Isso bem antes da minha entrada. E aí, de repente, o que foi feito? A Amil e a Golden, na ocasião, eram as 2 empresas maiores aqui no Rio de Janeiro da saúde suplementar. Elas se juntaram, criaram uma joint venture, né, 50% de um, 50% do outro, e compraram o Sérgio Franco. Só que quem estava vendendo não sabia que aquela empresa era a Amil e Golden, porque quem comprou foi a Métodos. E aí, do dia para a noite, ou da noite para o dia, aquele laboratório que estava vendendo 100, processando 100 exames, teve que assumir mais de 1.000 exames por dia, porque tinha a demanda reprimida. Sucateada, etc, etc. E isso fez com que houvesse toda uma campanha contra o Sérgio Franco na ocasião, né? Porque, entre outras coisas, ele furou a greve. Quebrou o bloqueio da greve que estava sendo. E aí, tava rodando. vamos destruir a imagem do Sérgio Franco para que nenhum médico goste do Sérgio Franco. Ele aceita convênio. E ele aceita o convênio. Mas isso era um caminho sem volta, todo mundo sabia disso, né? E a coisa foi andando por 10 anos. O Sérgio Franco teve a direção de um patologista que fez uma diferença muito grande, reestruturou o Sérgio Franco e eu fui substituí-lo, né? Só que ele era um patologista, né? E eu era uma pediatra, que, tirando fazer pedido, eu nunca tinha navegado dentro da área diagnóstica. Mas foi um mundo, assim, muito interessante, foi outro aprendizado grande. Encontrei pessoas, profissionais absolutamente diferenciados, que faziam a coisa acontecer. E aí a gente conseguiu expandir o Sérgio Franco e depois a gente conseguiu começar a terceirizar, receber exames de outros estados e de outras cidades dentro do Rio de Janeiro para realizar, né, exames que esses laboratórios não conseguiam fazer, né? Então você, sem ampliar pontos de venda, você amplia o seu mercado. Sim. E isso foi uma coisa que eu vi outros faziam, não foi uma ideia brilhante da Ilza, eu simplesmente aproveitei a ideia dos outros e consegui dar andamento. E isso para mim foi bom porque anos depois, no CHN, já não mais HCN, sou bom para trocar nomes, né? Mas depois a gente fala sobre a troca do nome do HCN, mas fez com que eu também fizesse esse movimento na questão do transplante de medula óssea. Então, sem dúvida nenhuma, a gente conseguiu ampliar o mercado e foi para o Sérgio Franco muito bom. Mas aí eu saí do Sérgio Franco, voltei para a área hospitalar, né? Fui diretora de um hospital pequeno, que é do Grupo Amil, que era em Ipanema, e depois disso eu fui parar em São Paulo, né? Em outro hospital. Na realidade, eu fui reestruturar a rede, né? O grupo tinha comprado a Amico. A Amico era um plano de saúde verticalizado de São Paulo, que tinha uma carteira por volta de 500 mil vidas e tinha 3 hospitais em operação, 2 em São Paulo e 1 em Ribeirão Preto. E tinha vários centros médicos também espalhados pela cidade. E aí eu fui para lá para reestruturar essa rede, né, e para dar uma fortalecida e uma realinhada na rede, e que foi muito bom, né? A gente conseguiu mudar a cara do hospital,
que era o Vila Mariana, na região de Vila Mariana. A gente também mudou o Hospital de Santo André e o Hospital de São Bernardo, e Ribeirão Preto também, que era o Ribeirânia, né? Então, abrimos várias unidades de emergência pela cidade de São Paulo, né, para tentar dar um suporte melhor, porque o plano de saúde ele sofre com o fato gerador, né? E o fato gerador é a ponta, o hospital é fim. No início e o fim. Então você tem, por mais eficiente que você possa ser dentro de um hospital, em termos de um hospital verticalizado, o atendimento vai ter um custo. Sim. Né? Você pode utilizar uma série de coisas. A questão é como é que você faz para gerar menos. Então vamos pensar. Normalmente você tem aí uma média de internação da pediatria, de atendimento pediátrico na emergência, que vai ficar nem 1%. Nem 1% do que é atendido vai internar. No clínico, você vai ficar entre 3,5% e 4%. No cardiológico, você vai ficar entre 6% e 7%. E aí, o que a gente identificava em São Paulo? A média das emergências internavam 12%, 13%. Mais alta, né? Então, qual era a maneira de você conseguir viabilizar? Ter a emergência na sua mão. Não era deixar de indicar o que você precisa internar, mas internar apenas o que você precisa internar. Entendi. Agora, quando você está com o seu hospital vazio e você vive do leito ocupado, o que você faz? Bota mais emergência? Interna mais aquilo que está na tua emergência. Ah, sim. Puxa da emergência. Puxa da emergência. Entendi. E aí, depois disso, fala pra mim. Eu tô esperando aqui, eu tô assistindo de camarote essa história, porque eu quero ver quando que vai chegar no HCN para depois a gente ir pro CHN. Bom, eu fiquei em São Paulo quase 5 anos, né? E aí o grupo comprou a CEMIC. Toda vez que tinha alguma coisa nova assim, o grupo me puxava. Manda aí, Ilza, pra lá. E aí eu fui de novo para tentar ver. A CEMIC tinha vários ambulatórios e também era uma estrutura verticalizada, e tinha um hospital pequenininho em Botafogo. E que tinham profissionais excelentes. Profissionais, assim, de primeira linha mesmo, absolutamente diferenciados. Mas a estrutura física era caótica. Era de uma clínica pequena de Botafogo do início da década de 60. Nossa. Então, era aquela coisa que a cama ficava encostada na parede, né? Para poder dar em 2 camas de enfermaria. Para você chegar na esterilização, você passava por dentro do centro cirúrgico. Nossa. E aí eu falei, gente, enquanto não era de um grupo grande, ninguém olha isso, mas Agora a gente vai ter uma fiscalização e isso vai dar ruim. Aí eu disse, a gente tem vários hospitais, a gente não precisa desses leitos, a gente pode usar essa área física como outras atividades, porque Botafogo é uma área super nobre e não tem mais como você conseguir licença para botar leito hospitalar em Botafogo. Então a gente não podia perder aquela área, até se quisesse transformar e fazer um novo hospital. Mas eu falei que a gente tinha que fechar. E fechar um hospital é difícil. É difícil. Eu acho que fechar qualquer coisa é difícil. Né? E você sendo de fora, aí parece que você não dá valor, que não é importante. Eu sou uma pessoa que, quanto liderança, eu sou muito presente. Eu estou muito junto com quem eu lidero, com quem está junto comigo. Né? E foi muito interessante que algumas pessoas disseram, você não precisa ir para lá. Eu disse, não, eu tenho que fazer isso de lá de dentro. De fora, parece que essa dor não lhe pertence, né? E ela tem que pertencer. Porque se você quer fazer mudança, você tem que estar dentro da mudança. Né? Precisa estar. Muito bom. E foi o que eu fiz. É claro que a energia ali era tão boa que eu voei da escada, né? Capotei de escada abaixo. Foi assim, eu estava de salto. E o salto pegou na barra da calça e o corpo foi e o pé não foi. Né? Mas não quebrou nada, então eu disse, então a energia tá boa, eu voei. Né? Não me quebrei. Não me quebrei. Aí tinha um amigo meu que eu conheci lá, e Antônio Felipe, uma pessoa super diferenciada, um cardiologista, professor da UERJ,
E ele era o diretor clínico, ele dizia: Ilza, eu estou igual o rádio velho. Todo mundo passa, mas ninguém liga para mim. Porque rádio velho é que não vira o botão. E eu disse: gente, essa eu não tinha conhecido, né? Mas foi um aprendizado. E de lá, da CEMIC, depois que eu fechei, né, e a CEMIC foi absorvida pelo restante da carteira, me ofereceram vir para o HCN. Aí eu falei: não quero não. Não quero. Pedi demissão. Né? Aí o Edson era uma pessoa assim, muito diferenciada, né? Aí ele pegou, me levou para a casa dele em Búzios, no final de semana, chamou um casal de amigos nossos, e tudo para me convencer a não pedir demissão, né? E eu disse: não quero, né? Eu achei que era um retrocesso, vir para a HCN, né? Voltar para a minha cidade, né? E ele disse: mas o HCN é uma coisa, o que você tem que fazer lá é transformar o HCN. Eu disse assim: é para fazer isso? Eu disse: então tá bom, então eu vou, mas vamos transformar. E aí o HCN é uma história interessante. Eu, quando cheguei lá, era um hospital de 144 leitos de operação, né? Tinha um faturamento na casa de 2,5 milhões, mais ou menos. E a gente foi crescendo. Primeiro a gente cresceu no próprio prédio 1, né? Chegamos a 170 e poucos leitos no prédio 1. Depois a gente gerou o prédio 2, que foi a emergência pediátrica, que ela funcionava no andar do antigo HCN. A gente botou fora, né? Naquela casa ali em frente à biblioteca. E aí a gente fez a unidade 3, que é a maternidade, e depois botamos a área ali do centro educacional para funcionar de back-office, e botamos o contrato efetivamente para funcionar, porque já tinha sido fechado, mas não efetivado, né? E aí fizemos a unidade 4, a unidade 5, e quando eu saí do CHN, e essa transformação do CHN foi quando a gente abriu a unidade 3, né, que a gente mudou de Hospital de Clínicas de Niterói para Complexo Hospitalar de Niterói. A gente fez uma brincadeira com as letras, mas eu dizia que não era mais um hospital, era um complexo. O hospital eram os outros. Os outros iam ser hospitais, né? A concorrência ia ser hospital, mas ali eram vários hospitais, não só. E esse foi o olhar mesmo, né? Quando eu comecei a investir na questão do transplante de medula, né, o HCN já era credenciado para fazer transplante de medula óssea, como era para fazer transplante cardíaco, e nunca tinha feito um transplante cardíaco, né? E perdeu a licença do transplante cardíaco porque foi habilitado e não realizou por um número X de anos. E o transplante de medula, a gente fazia só o transplante autólogo. E era muito pontual, né? Eu falei: isso é uma coisa que não dá para ser pontual, né? Eu chamei as equipes que transplantavam, né? E conversei muito com eles, como é que a gente podia estruturar melhor. E todos disseram: o importante é a gente ter uma boa estrutura de enfermagem e uma boa equipe de retaguarda que entenda as intercorrências que existem com o pós-transplante. E aí a gente foi investir exatamente nisso, na enfermagem, né? Mandamos uma enfermeira que hoje é a diretora de assistência no CHN, a gente mandou ela para São Paulo e para o Rio Grande do Sul para ela entender e vivenciar um pouco o transplante fora da realidade de hospital público, né? E a gente foi construindo a equipe, construindo esse caminho do transplante. E se a gente pensar assim, a mesma maneira que no Sérgio Franco a gente foi buscar amostras para exames especiais fora da cidade, Niterói tem 500 mil habitantes. Não gera paciente suficiente para você ter uma unidade de transplante de medula diferenciada. Então a gente foi buscar também os pacientes fora da cidade de Niterói. Não apenas Rio de Janeiro e Baixada, mas do estado e de outros estados, né? E isso fez com que
obviamente, a gente tivesse um movimento que justificasse fazer um investimento no andar de transplante, quando a gente inaugurou a unidade 4, né? E o CHN passou a ser o maior transplantador de medula óssea na saúde suplementar no Brasil. Aí você pensar, poxa, um hospital de Niterói, que ninguém conhece, uma cidadezinha de 500 mil habitantes, né? E era o quarto em transplante, mesmo que você botasse o SUS dentro, e a gente não fazia para o SUS. Então o volume era muito importante e o resultado era muito bom. Então eu acho que esse é o caminho, né, que a gente, e que aí você, quanto liderança, a gente estava conversando antes, né, momentos de transformação, né? Não adianta você ver que a tempestade se forma lá na frente e não posicionar suas velas. E até entender, às vezes, que você tem que abaixar a vela para atravessar aquela tempestade, para reposicionar a vela, se for o caso, né? E eu acho que isso a gente conseguiu fazer, né? Hoje o CHN tem mais de 300 leitos, né? Não sei exatamente quantos tem hoje, mas quando eu saí tinha 350 em operação. Ainda tinha um volume de transplante que ninguém tinha batido. Já fazíamos, então, um transplante cardíaco, né? Aliás, o nosso primeiro transplante cardíaco, a gente fez cardíaco e rim, né? Os dois. E o paciente está ótimo, né? Um paciente super diferenciado, né? Ele diz que ganhou uma nova vida. E isso é o que realiza a gente. Excelente. Doutor, olha só, eu estou muito feliz. Primeiro que, assim, por 3 pontos aqui, e eu quero registrar. Primeiro ponto, porque eu estou podendo assistir aqui de camarote a sua história. E a sua história faz parte da história da saúde de Niterói, e de parte também do nosso estado. Segundo, que está gravado. Então, esse foi o motivo de te trazer aqui, porque eu tenho certeza que muitos colegas, muitos parentes, muitos amigos vão ter interesse em conhecer a sua história, e é por isso que a gente está gravando. Em terceiro, que eu fiquei aqui quietinho, porque a doutora tem uma elegância, tem uma liderança para colocar um trabalho de altíssima complexidade, que é o CHN hoje, mostrar como que foi feita essa transformação de HCN para CHN. A doutora fala isso com uma leveza, com uma tranquilidade, que assim, quem é da área de saúde sabe que ter um hospital de alta complexidade, fazendo transplante de medula, transplante cardíaco, transplante de rim, tendo uma UTI adulto, UTI pediátrica, tendo toda uma estrutura hospitalar, e você vai poder me lembrar depois o número de colaboradores, trabalhando dentro dessa unidade de saúde, precisa realmente de uma liderança sênior, precisa de uma pessoa que seja muito humana para trabalhar com seus liderados, mas também para tratar pessoas, cuidar de pessoas, colocar o paciente no centro de tudo, que foi uma das coisas que eu aprendi com você, colocar o paciente no centro de tudo, salvar vidas. Isso é muito nobre, é muito nobre. E a doutora fala isso com uma leveza, com uma elegância, que eu tenho certeza que a sociedade médica, que te conhece muito bem, escutando isso, parece que é fácil. Mas não é fácil, não é simples. Precisa, além de ter competência, ter humanidade e saber se colocar no lugar do paciente, do próximo. A doutora faz isso muito bem como médica e como gestora, líder na área de saúde. Eu tenho muito orgulho de ter passado pelas suas mãos. Eu não sabia nada de saúde, tá? Sabia nada. Já tinha trabalhado em outras indústrias, tive o prazer de... Quando eu estou escutando isso que você está falando aqui, realmente muitas das reuniões que nós fizemos, muitos dos desafios que nós tivemos, e você sempre com essa elegância, com essa dedicação. Eu tenho certeza que quem assistir esse podcast aqui vai poder relembrar isso e ver a pessoa que a doutora realmente é, como pessoa e como líder, que é isso daqui que está gravado. Eu quero te agradecer, está gravado. Vamos para o nosso segundo bloco, a gente dá uma paradinha, bebe uma água, aí a gente troca um pouquinho aqui os temas, mas tá muito bom. Vamos para o nosso segundo bloco, a gente volta daqui a pouquinho. Você é médico ou gestor de uma empresa de saúde? A 2A Consultoria pode transformar seu negócio. Somos especializados na saúde e oferecemos estratégias inovadoras para hospitais, clínicas e consultórios. Além disso, ajudamos médicos a construir autoridade no mundo digital. Potencialize sua presença com a 2A Consultoria.
Agende gratuitamente uma reunião estratégica de 20 minutos conosco. Ganhe mais tempo e melhores resultados.